Sim, porém, por causa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Irmãos, estamos iniciando mais um ano. Estamos aí no 3º dia desse ano. Para alguns parece que o ano ainda nem começou. Hoje eu tive que ir lá no centro resolver umas coisas, estava falando para o irmão Ney, dei de cara com as lojas que eu queria tudo fechada. Porque o pessoal ainda está no recesso, né? Vai começar mesmo com tudo na segunda, dia 5, né? Mas fato é que o ano começou. Temos aí 12 meses pela frente. 12 meses para nós escrevermos uma nova história. Amém? 2026 precisa ser melhor do que 25. Amém? Você recebe isso na sua vida? 2026 precisa ser melhor. E nós temos hoje uma chance de escrever tudo do zero. Começar do zero. Começar de novo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem para nós perdão e redenção. Irmãos, eu não sei como você está começando esse ano. Eu não sei como foi o seu 2025 e o que você está trazendo dele para cá. Mas fato é que todos nós carregamos marcas do passado. Não é verdade? E não é só de 2025 não. 24, 23, 22, 1990, né? Pode nem ficar falando, senão revela a idade, né, Tiago? Mas todos nós carregamos marcas do nosso passado. Culpas, erros, não é verdade? Decisões equivocadas. Quem aí já tomou uma decisão que depois falou, nossa Deus, o que eu fui fazer? Quer ver outra coisa que a gente carrega? Palavras que nos feriram. Sim ou não? Atitudes que nos afastaram de Deus. E às vezes, em algumas dessas situações, o mundo olha para nós e fala assim, não tem jeito. Ou pior ainda, às vezes nós mesmos olhamos e falamos, não tem jeito. Mais uma vez, eu não sei como você está começando esse ano, mas talvez você tenha olhado para a sua vida familiar, para o seu casamento e pensado que não tem mais jeito. Para a sua vida profissional, nossa, você sonhou tanto estar em um outro patamar. E talvez você tenha olhado e pensado, nossa, não dá mais não. Já passei dos 40. Já tem gente mais esperta, mais preparado. Talvez você olhe para o seu financeiro. A área financeira é bênção, né, gente? Mas talvez você tenha olhado para o seu financeiro e tenha se sentido tão frustrado. Tão desanimado. Nossa, parece que a essa altura do campeonato era para eu estar tão melhor, era para eu estar tão mais longe. Fato é que todos os dias nós somos convidados a desistir, a desanimar e a parar, não é verdade? Mas a palavra hoje nos ensina que existe sim jeito. Existe sim uma nova história. Amém? E eu quero ilustrar, né, o poder do perdão e da redenção do Senhor nessa noite através da história do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, o grande apóstolo de Cristo, escritor aí da maioria dos livros do Novo Testamento. Mas nós não podemos nos esquecer, meu irmão, minha irmã, que antes de ser Paulo,
era Saulo. E eu quero ler com você rapidamente Atos, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Atos 9, dos versículos 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Amém? Irmãos, a palavra diz que Paulo, antes Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele era perseguidor da igreja. Ele foi um dos que consentiram na morte de Estevão, né, o primeiro grande mártir da fé. E quando a palavra diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, isso significa que o ódio dele não era um ato isolado. Não vinha em um acesso de raiva quando ele via algum cristão. Era um estado de espírito dele. Ele vivia constantemente com ódio, carregando um ódio mortal contra os cristãos. Perseguir cristãos era parte da sua identidade. Ele tinha prazer em prender os cristãos e levá-los para que fossem mortos. Ele intimidava, ele aterrorizava, ele forçava os cristãos a negarem a sua fé. Ele usava o medo como arma. Irmãos, humanamente falando, era impossível que Saulo fosse perdoado pelo Senhor. Eu não perdoaria. E aposto que você também não. Irmãos, você já pensou ter um parente seu chicoteado, espancado, morto, jogado aos leões, como se fosse um brinquedo, enquanto uma arena inteira assistia, aplaudia, ria? Você já imaginou isso? Imagine você, mãe, um filho seu, sendo preso por vir à igreja, sendo torturado, sendo massacrado, sendo morto. Ah, mas que crime que ele cometeu? Não, ele é cristão. É porque ele é cristão. Você perdoaria a pessoa que prendeu o seu filho numa situação dessas? Você perdoaria a pessoa que fez isso com um familiar seu? Que jogou o seu marido, a sua mãe, o seu pai para um leão e ficou lá rindo enquanto ele era despedaçado? Você já conseguiu imaginar isso em algum momento? Não dá, né? Não dá. Era humanamente impossível que um homem tão podre desse, tão sujo desse, pudesse se tornar quem ele se tornou. Mas deixa eu te falar uma coisa. O encontro com Jesus gera perdão. O encontro com Jesus gera transformação. Irmãos, não tem como você se encontrar com Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível você ter um encontro verdadeiro com o Senhor e não ser tocado, não ser mudado lá no íntimo do seu coração.
E quando ali no caminho para Damasco, Saulo tem aquele encontro, e ele pergunta: quem é? Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Ali Saulo entendeu pela primeira vez o que motivava aqueles cristãos a continuarem. Ali Saulo entendeu o poder daquela fé que, mesmo correndo perigo, fazia eles continuarem. Ali Saulo sentiu todo um amor que ele nunca havia sentido antes. Um constrangimento que ele nunca havia sentido antes. Irmão, Saulo era zeloso com as leis. Saulo era zeloso com a religião. Ele fazia parte daquela sinagoga. Ele era acostumado a lidar com os líderes religiosos da época, mas ele nunca tinha sentido nada parecido como que ele sentiu naquele momento. Como aquele amor que penetrou no coração dele fez tudo novo. E a palavra diz que ali houve uma transformação. Ali, naquele momento, o Senhor começou a escrever uma nova história. Irmãos, o perdão começa quando nós reconhecemos quem Jesus é. Quem Jesus é na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós estamos começando mais um ano. Jesus será uma placa de igreja para você? Jesus será apenas uma moda para você? O que Jesus tem sido na sua vida? O que Jesus tem representado na sua casa, na sua família? Porque é esse encontro verdadeiro com o Senhor que vai determinar os seus passos nesse ano. Irmãos, nós dependemos do Senhor a cada momento. Nós dependemos do Senhor a todo tempo. Na força do nosso braço a gente não dá conta. A gente não consegue. Quem é Jesus para você? Para sua casa? Para sua família? Você tem ensinado os seus filhos? Você tem ensinado os seus filhos a honrar essa presença? Você tem trago a presença de Jesus para você? Para suas decisões? Para suas conversas? Para suas escolhas? Você tem trago Jesus? Porque é a presença dele, meu irmão e minha irmã, que vai determinar como nós vamos chegar aqui no dia 31 de dezembro. É a presença dele. Sabe por quê? Sem querer te desanimar, mas vem chumbo grosso para nós. Vem chumbo grosso. Vem problema na família. Vem problema financeiro. Ah, Flávia, crédito, você está jogando praga. Não. O próprio Jesus disse que nós vamos ter aflições. Então que estejamos preparados para passar por elas, amém? Que estejamos firmados naquele que pode nos ajudar em qualquer situação. Porque essa é a única certeza que a gente tem, que nós vamos passar. Como o pastor disse, né, na nossa virada de ano, o que nós tivermos que passar, não tem como transferir para ninguém. Não é verdade? Mas a certeza que a gente tem é que com Jesus a gente dá conta. Com o Senhor a gente consegue. Com o Senhor a gente vence, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e a palavra vai nos dizer que Saulo, depois desse encontro, ele foi transformado. E de perseguidor, ele se tornou perseguido. Sabe, aquele amor que fazia com que os cristãos continuassem, agora era ele quem estava sentindo. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, você acha
que em nenhum momento o passado dele não pesou? Você acha, pastor Tiago, que as pessoas, os cristãos que eram perseguidos, as mães que tiveram os seus filhos mortos, os pais que viram os seus filhos sendo presos, as mulheres que perderam seus maridos pela mão desse homem, você acha mesmo que eles aceitaram assim tão bem de primeira? Imagine você chegando numa igreja e aqui no altar estar o assassino da sua família. Imagine você chegando aqui e vendo a pessoa que tirou tudo que você tinha, estendendo as mãos e falando: Deus te abençoe. Você acha mesmo que o passado dele não quis bater a porta e dizer: não, você não consegue não. Não, você não pode não. Não, você não tem moral não. O passado dele veio. O passado dele veio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele teve sabedoria e nós precisamos ter. Sabe para quê? Para usar o nosso passado como testemunho e não como sentença. Amém? Irmão, irmã, o seu passado é o seu testemunho, não é a sua sentença. O seu passado não pode determinar o seu futuro. Ele pode sim servir como exemplo, servir como aprendizado, mas determinar quem você vai ser de agora para frente, ele não pode. E hoje o Senhor está às portas dizendo que Ele tem grandes bênçãos para nós esse ano. Que Ele tem promessas para nós esse ano. Hoje nós vamos orar pelo mês de março. E eu já declaro que esse mês vai ser um mês abundante, próspero, maravilhoso na sua vida. Amém? Pode aplaudir, pode receber essa verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Para de se prender naquela decisão errada, irmão. O que foi, foi. Ninguém consegue voltar. Que bom que seria, né, gente? Ah, que top que seria se a gente tivesse uma máquina do tempo para voltar, né, lá igual o filme, né, De Volta para o Futuro, e mudar e apagar tudo que a gente queria fazer diferente. Ia ser bom, não ia? Oh, ia ser muito bom. Mas a gente não pode. O que foi, foi. Está feito. Erga sua cabeça, enfrente as consequências disso e vá. E rompa. E conquiste algo novo. E escreva uma nova história. Você não vai mudar o que passou. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. E quando o Senhor fala que Ele tem perdão e redenção, essa palavra redenção, o significado dela é muito forte. Sabe o que significa redenção? Quando o Senhor fala que Ele tem redenção, é porque Ele tem restauração, reposicionamento e ressignificado. É algo novo, é algo novo. O Senhor tem algo novo. Meu irmão, minha irmã, era impossível que um homem como Saulo fosse usado pelo Senhor como foi. Era impossível que o maior assassino de cristãos se tornasse o maior apóstolo do Novo Testamento. Mas é assim que Deus faz. Ele transforma aquilo que já não tem mais jeito. Ele transforma aquilo que ninguém mais acredita. Ele transforma aquilo que todo mundo olha e fala, não tem jeito. Ele transforma. Ele te chamou aqui hoje para dizer que existe transformação. Irmãos, existe transformação na sua família.
Existe transformação na sua vida profissional, financeira, espiritual. Existe uma transformação para você. Existe restauração. Existe cura. Existe reposicionamento. Você não está fadado a este fracasso. Você não está preso nessa derrota. Passou, acabou, ficou para trás. Escreva uma nova história. Ah, Flávia, falando assim parece ser muito fácil. Você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar, você também não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que o pastor Tiago está passando. Você não sabe o que o pastor Ney está passando. Você sabe por quê? Porque todos nós passamos por lutas. Essa pessoa bonitona aí do seu lado, sorrindo, te dando esse sorriso maravilhoso aí. Ela passa por luta, viu? Sabia? Prazer? Ela passa por luta. Talvez não na mesma área que você. Talvez sua luta é financeira, a minha é profissional, talvez a sua é na saúde, a do outro é em outra área, mas, olha aí para essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado. Bom, tem gente que não mexeu a cabeça, eu estou entendendo que é porque não tem uma pessoa linda e maravilhosa do seu lado. Aí depois você se entenda aí com quem está sentado aí perto de você. Mas brincadeiras à parte, né? Todos nós passamos por lutas. Todos nós enfrentamos desafios e todos nós temos um ano inteiro desconhecido pela frente. Desconhecido. Nós não sabemos o que vai. A única coisa que a gente sabe que vai ter é Copa, né? Ainda à noite, ainda por cima, para a gente não ter folga no serviço, né? Misericórdia. O que mais que vai ter? Eleições. Prepara aí o estômago para as eleições, né? O que mais que vai ter? Trump invadiu a Venezuela, isso também a gente sabe. Mas o que vai acontecer a cada um de nós não sabemos. Mas a única coisa que a gente sabe é que com Deus a gente dá conta. Com Jesus você dá conta sim. Para de ser vítima, levanta, chama Jesus para a guerra e vamos vencer. Amém? Vamos vencer. Vamos fazer um ano diferente. Vamos fazer um ano vitorioso. Vamos fazer um ano de bênção. Amém? Ah, como que eu faço isso? Se encontrando com Jesus todos os dias. Todos os dias você convida Jesus. Todos os dias você chama Jesus. Todos os dias. Abre a porta da sua casa lá e fala: Senhor, entra. Entra, Senhor. Porque eu não dou conta não, mas o Senhor dá conta. Entra, Senhor, e transforma, porque eu não posso não, mas o Senhor pode. Entra, Senhor, e faz. Porque lá no início do ano, eu declarei que eu ia ter um ano de bênção e eu não abro mão. Eu declarei, Senhor, que eu ia pagar todas as minhas contas e ia sobrar e eu não abro mão. Chama Jesus para as suas guerras. Chama Jesus para as suas guerras. Faz assim como Saulo, desse encontro, ser um encontro transformador na sua vida. Amém? E escreva uma nova história, porque o Senhor tem para você. A parte dele está feita. A parte dele está entregue. A promessa já é para você, amém? Agora, é nós fazermos a nossa parte. Entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Confiarmos nele e tudo ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Então eu quero te convidar, mas só você que quer um 2026 diferente. Quem não quer pode ficar sentado aí no seu lugar, mas você que quer uma nova história.